Vamos lá, galerinha do oitavo ano, vamos tentar aqui fazer um resumão para a prova de vocês aqui. Então, destacar os pontos mais importantes. Lembrando que tudo que eu falar aqui nesse vídeo é passível de cair na sua prova, então toda a apostila é importante, mas eu vou deixar destacar alguns pontos, né? Porque eles vão tratar de um mesmo período histórico, então tá tudo interligado de certa forma. Beleza? Começando então aqui na página 6, no tema 1, vai falar um pouquinho aqui sobre esse antigo regime, ou seja, esse momento aqui em específico na França, que era organizada, a organização social, que era uma sociedade estamental. O que é isso? É quando aquela sociedade é em camadas, né? Ou seja, que é impossível de uma pessoa subir na vida. Então, se você é camponês, você vai sempre ser camponês, nunca você pode ser nobre ou o contrário também não. Você nunca vai deixar de ser nobre. Né? Então, essa sociedade, essas camadas, vai falar que o primeiro estado, né, era o clero, o segundo estado era a nobreza e o terceiro estado era todo mundo que não pertencia a nenhum desses dois. Então, se você não faz parte da igreja, você não é nobre, você é do terceiro estado. Então vai ter aí camponeses, trabalhadores urbanos, a burguesia em ascensão, né, artesãos e todas essas pessoas compunham o terceiro estado. Eles eram responsáveis pela maior carga tributária, então todo imposto que sustentava a França vinha desse terceiro estado, certo? Falando mais um pouquinho aqui na página 7 sobre o absolutismo francês, deem uma atenção especial, galera, para esse ponto aqui, onde vai falar sobre uma estratégia, né, dos reis franceses aqui de centralizar o poder. Então eles queriam centralizar o poder neles e o que eles iam fazer para isso? Eles tinham como estratégia criar a sociedade de corte. Né? Então a corte, né, composta aqui, no caso fazer deles a nobreza, o que acontece? O rei, ele queria articular o poder nele, tudo centralizar nele, ele mandar em tudo. Porém, havia ainda a questão da nobreza, que ela tinha um controle regional, né? Vários pedaços de terra, né? Ainda não tinha um estado, né? Um único, tudo isso aqui é França, então era uma coisa meio solta. Então, para poder articular e para poder ter ao lado dele todos esses outros nobres, então ele cria a sociedade de corte. Né? Então ele junta tudo, né, em troca disso. Como é que funciona? Ele vai dar uma série aqui, vai falar um pouco mais sobre isso nesse finalzinho. Vão ser uma série de recompensas, né, por esses serviços de fidelidade que esses nobres vão prestar ao rei. Então, dentro disso, pensões vitalícias, ou seja, no resto da vida você vai receber uma mesada no rei, né? São cargos, rendas, títulos, terras, tudo isso para que não houvesse uma possibilidade de revolta deles, né, dessa nobreza, contra a figura do rei. Então era uma maneira dele controlar as pessoas. Um exemplo máximo aí de rei absolutista que a apostila vai trazer é o senhor Luís XIV. Começa falando dele aqui no finalzinho da 7 e vai falar um pouco mais aqui na 8. Luís XIV se auto-intitula Rei Sol e é dele a famosa frase o Estado sou eu. Né? Então por que Rei Sol? Porque ele se achava mesmo igual, né, aos deuses gregos e até o próprio Jesus Cristo ele se comparou. Então esse era um rei aqui, Luís XIV, que usou muito, né, sobre articular muito bem com essa questão absolutista. Aqui um pouco na 9 vai falar sobre essas desigualdades, né, vai explicar melhor aqui o primeiro estado composto pelo clero. Então o primeiro é o clero, o segundo é a nobreza e o terceiro todas essas outras pessoas, inclusive a burguesia. E aí, continuando aqui, nós vamos para o tema 2, o iluminismo. Gente, fica bem claro para vocês a ideia do que é o iluminismo. O iluminismo, então, é um movimento, né? Ele não foi restrito à França nem à Inglaterra, mas ele aconteceu em diversas partes do mundo com vários pensadores, que é o tema do trabalho de vocês, né? Cada um desses senhores aqui. Então, o iluminismo, ele vai ser aí um movimento,
né, de reação ao antigo regime, ou seja, pessoas, no caso intelectuais, pessoas aí que se cansaram, né, de sujeitar a essa questão absolutista desses reis, dessa sociedade estamental que ninguém podia mudar sua condição social. Então, pessoas que cansaram disso, e eles vão trazer aí ideias de um governo mais igualitário, né, um governo mais justo. E aí vão ser várias ideias, algumas vão ser acatadas, outras não, mas tudo isso passou a ser questão de discussão entre as pessoas. Né? Uma das práticas muito que veio do movimento iluminista, né, que aqui o Montesquieu, ele vai trazer essa ideia de um poder, né, 3 esferas de poder: o executivo, o legislativo e o judiciário, que eles eram poderes equivalentes aí, né, para poder trazer um equilíbrio, e não na figura de um rei absolutista, mas então pessoas diferentes pensando de maneiras diferentes, e nenhum é superior ao outro, certo? Então é uma ideia, né, que veio a partir dele e que vigorou aí em grandes repúblicas no mundo, certo? E aí um outro ponto muito importante aqui para a sua prova é a questão, né, do liberalismo econômico. Né? A gente vai falar aqui também sobre a questão da educação, né? Depois a gente fala mais sobre isso, mas o iluminismo deu muita margem para conceitos que a gente tem na educação hoje, por exemplo, de ser obrigação do Estado, né? Ou seja, o governo que tem que dar educação gratuita para todo o povo. A gente vê que vem já aqui do processo de iluminismo. Mas a questão do liberalismo econômico. Gente, o que precisa se entender essa questão do liberalismo econômico? Antes, até então, no absolutismo, o que prevalecia? A ideia do mercantilismo, né? Então, de um acúmulo de moeda dentro do seu reino, dentro do seu país, e esses ideais de liberalismo, né? Aqui fala do escocês Adam Smith. Qual que era a ideia disso? O fim da intervenção do Estado na economia. Ou seja, o Estado não poderia vir e trocar, aumentar, baixar taxas de importação, exportação, né? Ele não deveria interferir na economia, mas sim, ele deveria garantir o funcionamento dela. Né? O Estado, a função do Estado no ideal do liberalismo econômico, o ideal do Estado é que ele garanta o funcionamento, que ele cuide para que tudo funcione, mas sem intervir, né, colocando dinheiro, mexendo em taxas, essas coisas. Ele deixar simplesmente para a lei da oferta e da procura, né? Ou seja, que a economia ela tende a fluir sozinho, né? Ou por procurar mais um produto, ou por procurar menos um produto, e assim vai interferir nos preços, e não o Estado, né, interferindo. Então, segundo o liberalismo econômico, a função do Estado aqui é só cuidar para que ele funcione, sem precisar do Estado se mexer aqui. Outro conceito que a gente vai ver surgindo paralelo a isso, a esse surgimento das ideias iluministas, é esse conceito de despotismo esclarecido. O que seria isso, gente? A ideia é que os reis estavam vendo que essas ideias iluministas elas estavam ganhando muito espaço na sociedade. Vários panfletos eram impressos, então todo mundo era levado a pensar sobre essas coisas. Né? Aqui a apostila vai dar exemplo, por exemplo, da Catarina II aqui, que que ela fez? Ela colocou como obrigação do Estado, né, a educação, um exemplo. Porém, ela não abriu mão do poder. Então, o que seria o despotismo esclarecido? É uma maneira de você dar pequenas contribuições aí, algumas mudanças, né, desses ideais iluministas, desses ideais de liberalismo econômico, porém você não permite a participação popular, você continua com um poder absolutista. Então é aquela ideia para inglês ver, né? Então o cara continua ali, o déspota, né? Ele continua ali tirando, governando tudo, mas ele facilita uma coisinha ou outra para que as pessoas pensassem que ele está mudando. Mas na verdade ele não muda em nada, ele continua só jogando, mas continua absoluto no poder. Depois nós vemos aqui para o tema 3, que é a independência dos Estados Unidos.
Gente, é importante aqui pensar primeiramente aqui na página 21 sobre o contexto, né? O porquê, os porquês que aconteceram aqui essa questão da independência dos Estados Unidos. Então a gente precisa entender o que estava acontecendo na Inglaterra. Por quê? A Inglaterra teve aquela ideia sempre daquela negligência salutar, né, que eu falei na aula aqui, ou seja, deixa lá as 13 colônias e de repente a Inglaterra começa a ter um interesse, uma necessidade de explorar essas 13 colônias. O que aconteceu? O que mudou? Primeiro a gente entender a questão, né, que a Inglaterra estava com muitos problemas. Ela estava com muita coisa dentro, né, dela para poder se preocupar com um problema fora. Entre eles a crise religiosa, por exemplo, toda o surgimento do anglicanismo, né, por parte do Henrique VIII, não foi uma coisa assim fácil, uma transição tão simples. Então havia uma crise aí. A questão política também, né, o governo aqui dos Stuart, tem todas aquelas revoluções, Oliver Cromwell, então uma série de problemas acontecendo na Inglaterra nesse período. E aí, não bastando isso, houve a tal da Guerra dos 7 Anos, né? Uma guerra aí entre a França e a Inglaterra, e isso demandou muitos custos para a Inglaterra, né? Foi-se muito dinheiro nessa guerra. Então, ela se vê em um momento aqui de várias crises e ela precisa agora aumentar, né, a sua receita, ela precisa aumentar a sua renda. Então vamos começar a explorar essas 13 colônias. Então é a partir daí que muda esse olhar da Inglaterra sobre as 13 colônias, porque ela estava precisando de dinheiro propriamente, né, dizendo de uma maneira mais clara aqui. E aí o que acontece? Ela vai começar a trazer uma série de leis, né? Leis do comércio e navegação, por exemplo, aqui são novos impostos que vão surgindo. Então ela vai meio que impondo, né, uma série de impostos para poder levantar mais dinheiro para dentro da coroa inglesa. Então, dentre as leis importantes que vocês precisam saber aqui, a lei do açúcar, né? Que essa lei do açúcar vai aumentar os impostos, né? As tarifas alfandegárias, vai falar aqui na apostila, mas é imposto dando mesmo. Que são produtos usualmente importados, no caso do melaço, o vinho, o café, né, a seda, o linho. Então produtos, alguns artigos de luxo aí, eles vão sofrer uma taxação mais forte. Né, uma outra né, isso prejudica, né, porque eles revoltam porque isso prejudica aquele comércio triangular praticado pelas colônias do norte, né, porque eles tinham que comprar, no caso, o melaço das Antilhas, né, que era a colônia inglesa. Então isso tudo vai prejudicar, né, o desenvolvimento dessas colônias. E aí a gente vai entender essa irritação também por parte deles para poder chegar, enfim, à independência. Outra questão é a lei do selo. Ou seja, todos os documentos legais, tudo que fosse impresso, tudo, desde um jornal a um registro de propriedade, tinha que ter um selo da coroa para que ele tivesse validade. Então, tudo se tinha que pagar para ter esse selo, né? Então, essa foi a lei do selo. Lei do açúcar, aumento das taxas de impostos sobre produtos de luxo e principalmente aqui no caso o melaço. Lei do selo, né, uma lei que um tributo sobre todo o documento, tudo que fosse impresso, tinha que ter esse selo da coroa. Continuando aqui, nós vamos ver também a lei do chá. O que foi essa lei do chá, gente? A lei do chá, ela é um momento em que o parlamento inglês ele vai dar aqui um monopólio comercial do chá. Então, ou seja, o que é um monopólio? Você só pode comprar de um. No caso, esse um seria a Companhia das Índias Orientais. Vai falar aqui no alto da página 22 da sua apostila, certo? Então, esse monopólio do chá, né, eles obriga as colônias, então, a comprar toda a produção, né, tudo que eles queriam consumir de chá, né, os ingleses tomam muito chá, tinha que comprar dessas companhias das Índias Orientais e não comprar de quem fosse mais barato, por exemplo. Essa lei do chá, ela vai ter uma reação dos colonos aqui, que é a festa do chá de Boston. O que foi essa festa do chá de Boston? Tudo isso que eu estou falando é importante. A festa do chá de Boston, os colonos vão disfarçados de indígenas
e eles jogam no mar a carga de 3 navios ingleses que estão lá no porto de Boston, e aí eles jogam perdendo toda essa produção. Essa é a festa do chá de Boston, tá bom? Bom, em contrapartida a isso, vão surgir aqui as leis intoleráveis, né, uma série de coisas que vão cada vez mais restringir, né, esses colonos. E a luta deles era essa, gente, que eles queriam uma participação lá no parlamento inglês. Né, eles, como ingleses que eles eram, eles queriam também ter uma participação. E aí vai surgir, né, uma frase, né, um tema de muito debate entre eles nesse período, que é: sem representação não há taxação. Então, se eu não tenho uma representatividade lá em quem faz as leis, lá no parlamento inglês, não vou pagar as taxas que vão me submeter aqui na colônia. Né? E aí a gente vai vendo, né, os primeiros congressos surgindo aqui, o primeiro congresso da Filadélfia, né, aí já apoiado por uma ideia iluminista do John Locke, quando o Estado é tirânico, a sociedade tem o direito à revolução. E era isso que eles estavam vivendo lá. Bom, depois disso nós vamos ver o segundo Congresso Continental da Filadélfia, aqui na página 23, e aí propriamente vem a Declaração de Independência. Bom, essa guerra entre as 13 colônias da Inglaterra, ela vai ter fim, marca o fim em 1783, com a assinatura do Tratado de Paris. Então, nesse Tratado de Paris, a Inglaterra reconhece a independência dos Estados Unidos, e aí ela se torna a primeira colônia a ter uma independência na história. Então, o Tratado de Paris foi esse que marca o fim, né, dessa guerra. Bom, continuando aqui, nós vamos para o tema 4, Revolução Francesa. Gente, outra coisa que é importante é sempre saber o contexto em que se deu os assuntos que nós vamos tratar. Então, você saber o que estava acontecendo, os porquês, né, de cada coisa. Isso, independente daquilo que for perguntado na prova, no vestibular futuramente, você vai saber dizer porque você sabe o contexto. E aí você vai saber o que está fora e o que está dentro. Às vezes tem coisa que vai ter na questão que tem nada a ver. Então, se você saber o contexto, você vai saber que aquilo estava fora. Então, vamos entender o contexto que surge essa Revolução Francesa. A Guerra dos 7 Anos, mais uma vez, Inglaterra e França. Essa Guerra dos 7 Anos vai trazer muito prejuízo para a França. Né? Ela vai ficar aí com pouco dinheiro, né? E não bastando isso, ela depois decide entrar na guerra, se juntar com as 13 colônias, né, para aquele ranço da França com a Inglaterra. Né, então eles querem ajudar as 13 colônias no processo de independência, e é mais dinheiro que gasta. E esse dinheiro, então, que era usado para poder financiar guerras e bancar o luxo da nobreza, ele tinha uma fonte. Que fonte era essa? Era o terceiro estado. Né? Então, o terceiro estado aí, os burgueses, né? Os camponeses, os comerciantes, artesãos, todo esse povo que bancava esse luxo do clero, da nobreza, e também todas essas guerras. Não bastando isso, nesse período vão surgir uma crise econômica muito grave, né? Vão ter safras agrícolas com resultado ruim nas colheitas. E isso, pensando na lei da oferta e da procura, tem pouco, o preço sobe. Então vai ter uma alta geral de preços, né? E isso aí a população mais pobre, né, tanto no campo como na cidade, é prejudicada. Por quê? Eles não têm como pagar tantos impostos. E aí, pensa que se a França está precisando de dinheiro e quem paga o imposto não tem dinheiro para pagar o imposto, né, ela começa a ter uma crise. E aí, o senhor rei Luís XVI, ele aumenta os impostos. Então o povo já se revolta, porque eles não têm nem para eles e ainda vai um aumento de impostos. Isso vai então enfurecer a burguesia. Por quê? Porque eles estão gastando aí com guerra, com o luxo da corte, e a gente que tem que, né, se lascar para poder pagar. Então eles vão ficar aí bravos com isso. Né? E aí a gente vai ver aqui a divisão do terceiro estado, no finalzinho da página 28, onde vão surgir aí já os girondinos e jacobinos, né? Ou seja, vão surgir já pessoas de algum interesse
né, em apoiar, né, uma mudança mais devagar, né, que poderia conciliar aí a coroa continuar existindo, não haveria problema nisso, mas desde que, né, houvesse mais igualdade na taxação. E por outro lado, vamos ver os jacobinos, né, apoiado aí por ideias iluministas aí, né, de uma revolução, já querendo fazer algo mais extremista, né? E aí vão ter essa convocação dos Estados Gerais, né? Tudo nesse processo aqui vai se desenrolando nessa questão da Revolução Francesa, mas o ápice de todas essas revoltas, gente, é 14 de julho de 1789, vai estar aqui no alto da página 30. O que fica marcado aqui a Revolução? Houveram muitas coisas, mas é a tomada da Bastilha, ou seja, a queda da Bastilha, que era essa prisão militar, vai marcar então aqui o começo da Revolução Francesa propriamente disso. Então, esse ponto, né, que refere-se a esse quadro aqui, né, essa aqui é a Bastilha, a tomada da Bastilha, ou queda da Bastilha, é um marco da Revolução Francesa. Beleza? E aí nós vamos ver aqui a questão da proclamação da República, né? E aí as pessoas que compunham aqui, como já comecei falando para vocês, os jacobinos, representavam a pequena burguesia na classe média em Paris. Influenciados por Rousseau, defendiam os ideais iluministas e uma sociedade mais igualitária. Então a gente vai ver os jacobinos aí, né, defendendo as classes mais pobres, tal, e uma revolução mais radical, né, mais extremista. E por outro lado, nós vemos os girondinos, que eram republicanos moderados, ou seja, eles representavam os interesses da grande burguesia, os ricos, né, e de nobres liberais. Os girondinos eram aqueles que eram a favor de uma mudança mais lenta, precisava mudar, mas não de forma radical, uma mudança mais lenta. E um outro grupo muito importante são os sans-culottes, né, que são grupos urbanos radicais, né, então era o grande motor da Revolução, aí era a linha de frente, né, da Revolução Francesa, e não havia uma classe específica desses representantes, mas eles faziam questão de usar calças compridas ao invés daquela calça só até a altura dos joelhos, que era uma marca da nobreza. Então eles usam calças compridas, né, e aí vem o nome deles sem calças, né, porque calça era aquela curtinha. Então os sans-culottes aqui também eram pessoas muito importantes nesse processo da Revolução. Bom, a radicalização da Revolução. Gente, aqui um dos temores dos girondinos era justamente que a Revolução perdesse o controle das coisas. E isso a gente vê acontecendo, né, realmente vai para uma situação muito radical, né, na figura aqui do senhor Robespierre, que era aqui um líder jacobino, né, e aí o que ele fala? Ele começa a prender e executar qualquer pessoa que representasse uma ameaça, né, à Revolução. E aí ele começa até a perseguir os próprios jacobinos. Esse período vai ficar marcado como terror jacobino, onde eles suspeitavam de qualquer pessoa, era o alvo aqui da guilhotina, né? Bom, além disso, gente, tem outras questões aqui, mas todas elas estão interligadas. Se vocês se atentarem a esses detalhes aí, eu acredito que já vai ser suficiente, né, para a sua prova, e vocês vão tirar 10, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, Deus abençoe, até amanhã.